Olha ao meu redor, olha ao seu redor. As escolhas estão por toda parte. Alguém escolheu ir para o trabalho de carro ou de bicicleta, alguém escolheu ir de ônibus. Alguém escolheu o destino, as pessoas escolheram dizer eu te amo ou não ao sair de casa. Nós escolhemos e ninguém, em sã consciência, escolheu errar nas escolhas, mas erramos. Então o grande desafio não é só escolher, mas escolher corretamente. Se a Bíblia não falar de escolhas, ela não é um livro para seres humanos. Portanto, quando você se aproxima dela, ela vai dizer mais que qualquer outro livro da história sobre escolhas e ao lê-la, você obrigatoriamente vai escolher. E as escolhas são eternas. É por isso que, acompanhando as histórias de escolhas na Bíblia, nós estamos fazendo as nossas. Não saia daí. Está começando o Fé para Hoje. Olá, Fé para Hoje está de volta e eu tenho uma coisa muito legal para falar para você. A Novo Tempo acabou de lançar um guia de estudos novinho que a Escola Bíblica vai mandar para você se você optar por qualquer uma dos canais, qualquer uma das escolhas abaixo. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pode simplesmente apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo. Entra no site também, digita lá e nisso você vai ter a oportunidade de fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo, a maior escola bíblica do mundo. Olha o tema desse guia de estudos. Deus me ouve. Puxa vida, que tema pertinente, necessário e humano. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui só é possível porque um grupo de pessoas muito importante para nós escolheu fazer parte de um projeto maior do que elas mesmas, que é ser anjo da esperança. É um jeito carinhoso que nós, no Novo Tempo, chamamos as pessoas que participam disso, colocando salvação na vida, na casa e significado para as pessoas. Eu te convido para fazer isso também. Seja um anjo da esperança. Contribua, seja a mola propulsora para que mais pessoas tenham uma vida com significados. Na vida você tem que decidir, e nas decisões você pode acertar ou errar. Mas se você não decidir, você já errou. Isso mesmo. É possível decidir, mas é impossível decidir não decidir. A definição de um ser humano passa pela sua capacidade de fazer escolhas, e essa tem sido a maravilha da vida, ao mesmo tempo que é o tormento da vida. E é por isso que as prisões estão por toda parte. Eu não me refiro apenas às prisões físicas, essas que nós vemos, as grandes, as que têm cadeados, as que impedem homens e mulheres de ir e vir de qualquer lugar. Eu falo das prisões da mente, dos vícios, dos torpores os quais nos jogamos nele o tempo todo. Tem sim muita gente buscando liberdade nas prisões para fugir do tormento de escolher. A Bíblia é, com a mais absoluta certeza, o livro das escolhas. O pecado, para se configurar como pecado em seu dolo, passa pela consciência, pela escolha. Jesus fez essa afirmação em João 9,41. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso é, vocês sabem o que estão fazendo, a sua escolha é consciente. Quanto ao primeiro pecado, ele disse, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. Você pode ler isso em Gênesis 2,15. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi proibido ao homem, mas o acesso a ela e seu fruto estava livre. O texto é bem simples. A mulher acreditou na serpente, analisou e comeu. Deu ao seu marido e ele comeu sem impedimentos, sem barreiras, uma escolha e uma ação. Mas será possível que essa história da genética das escolhas pode proporcionar uma possível análise padrão, um conceito de escolhas nesse mundo onde escolhemos tanto? Afinal de contas, o livro é sobre origens, a gênese das coisas.
podemos perceber uma coisa aqui. E aí? Nem todas as escolhas estão no mesmo nível. Algumas podem estar em um nível mais desafiador de execução, mas em um nível mais baixo de desafio quanto à percepção. Vamos ver melhor. Comer ou não comer do fruto é a primeira escolha. Qual era o desafio intelectual, cognitivo dessa escolha? Básico. Praticamente a mente da mulher e do homem não é desafiada a descobrir o que fazer, porque a escolha está no nível do o que é bom ou mal. A consciência do bem e o mal não são descobertas, são revelações. Miqueias, por exemplo, 6:8 crava, dizendo assim, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus disse o que era bom. Adão não teve que descobrir. A escolha nesse nível era a mais fácil de todas. Mas podemos detectar outros níveis de complexidade que facilmente vão se relacionar com a nossa vida após o Éden. A escolha entre o que é bom ou mal levará a outras escolhas maiores, com mais opções e mais difíceis. Analisar para descobrir entre o que é bom e o que é ainda melhor é certamente mais exigente. Da mesma forma, escolher entre algo ruim e o que é pior não é como escolher entre o que é bom ou mal. O exemplo de Enoque é ótimo para percebermos o funil inverso das boas escolhas. O texto diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:21 e o texto vai até o 24. Andar ou não andar com Deus? Escolha fácil de execução difícil. Entre o bem andar com Deus e entre o mal andar sem Deus. Enoque escolheu andar com Deus. E já não era, diz o texto, porque agora os passos de Enoque eram pegadas de uma outra dimensão. A escolha certa ampliou a liberdade. Cabe uma nota aqui. Você pode estar pensando, e Abel? Escolheu o que era bom, não foi? Caim prosseguiu e ele foi martirizado. Suas escolhas não ampliaram sua liberdade, olhando assim para o texto. Realmente, Abel é um ótimo exemplo, junto com outros, como José e Daniel, que tomaram decisões corretas e tiveram sua vida, sua liberdade afetada por essas decisões. Mas vamos olhar para o texto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Isso está em Gênesis 4, 3 até o 5. Nem toda prisão é física. A consequência imediata daquele momento de oferta é que Abel deixou o altar livre, perdoado, justificado. Os seus caminhos foram ampliados e a sua culpa já não estava mais sobre os seus ombros. Caim, pelo contrário, ele continuava culpado, injusto e sob um efeito aprisionador da sua própria ira. Nem seu semblante estava sob seu controle. Tal como seu pai no jardim, a sua primeira escolha foi sobre fazer o que era bom ou o que era mal. E por escolher errado, seu próximo passo envolvia a humilhação de ter que voltar para trás. Errou de novo. Entre o ruim e o péssimo, ele escolheu o péssimo. E Deus, por fim, encerrou suas escolhas. E o pecado prendeu por completo. O texto diz, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, ele continua, não te dará ele a sua força e serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4. O verso 11 e 12 trazem esse final triste, dramático.
No início, ele poderia ampliar suas escolhas, mas no fim, claramente se percebe que as escolhas vão diminuindo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala, Hebreus 11:4. Nem a morte cerceou a liberdade de Abel. Caim vivo não falou mais nada. Abel, através do seu testemunho, mesmo depois de morto, ainda fala. Satanás, como um protagonista principal das más escolhas, tem uma trajetória bem delineada de perda de liberdade na Bíblia. Convém prestar muita atenção naquilo que a Bíblia nos conta sobre os espaços dele na história, para a gente ter uma clara noção das margens no caminho das escolhas erradas. Ele era um querubim da guarda, diz o texto de Ezequiel, lá 28:14. Ou seja, ele tinha acesso total, ele estava na frente do trono, ele contemplava o Criador do universo, ele andava no brilho das pedras, diz o texto em 28:13. Mas depois da rebelião, ele não mais se encontrou diante do trono. Embora, pelo que a gente consegue ler em Jó, ele tinha acesso a outras partes do cosmos, mas ele vai tendo sua liberdade cerceada. No livro do Apocalipse, João descreve na sua visão e diz que depois da ascensão de Jesus, não mais se encontrou no céu um lugar para ele e seus anjos. Apocalipse 12:8. Convém ler o texto inteiro para a gente saber como que o contexto se colocou. No período de 1000 anos, imediatamente posteriores à volta de Jesus, o inimigo de Deus ficará preso, acorrentado. Você pode ler isso em Apocalipse 22. A cada movimento da história da salvação, um espaço significativo vai sendo para ele diminuído, prisão e morte. Percebemos nessas narrativas e em outras que servem de bons exemplos que as escolhas boas nos levam a escolhas mais complexas por ampliarem as possibilidades. Note, uma característica fundamental das boas escolhas é que elas levam a mais escolhas. Certo é também que as más escolhas podem ser identificadas pela consequente diminuição das opções que ela mesmo produz. Escolher entre uma coisa boa ou outra melhor, ou entre uma coisa ruim e outra pior, são resultado das escolhas que tomamos no nível básico, isto é, coisas boas ou ruins. Ao olhar para as histórias que a gente ouviu, as histórias relatadas, percebemos uma acentuação nesses caminhos. Melhor ou excelente, pior ou péssimo. As relações de dependência vão aumentando junto com as fases. Quanto melhores são as escolhas, mais dependentes de Deus nos tornamos. Se as escolhas se tornam más em série, mais escravizados e dependentes das circunstâncias se torna alguém também. A história de Ló, sobrinho de Abraão, é um ícone. É um grande exemplo da dinâmica das escolhas e podemos aprender muito com essa história sobre esse assunto tão importante. O recorte do relato, ele começa em Gênesis 13. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, e ele fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, segundo o texto, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas. A terra não podia sustentar os dois para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. E houve um desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló:
Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, 1 a 9. Começa aí uma trilha de decisões de Abraão e Ló que separará seus caminhos e exemplificará o que a dinâmica das escolhas nos ensina para todos os tempos, na vida de todas as pessoas a partir desses dois. Vejamos, Abraão tinha acabado de viver uma desastrosa experiência no Egito, onde as suas escolhas foram tiradas sem o conselho de Deus e seguindo o critério humano, esse critério de obter vantagem nas escolhas. Para lembrar, ele havia mentido ao faraó ao dizer que Sarai era sua irmã, e ele tentou com isso obter uma hospitalidade mais segura, por assim dizer. Ló não fazia parte da herança que Deus prometera a Abraão, mas sendo da sua parentela, ele acompanhou Abraão, mas lembre-se, ele não era seu descendente. Ele o acompanhara desde a sua saída de Harã, mas agora a companhia se tornou um desafio logístico. Não havia terra suficiente para sustentar as duas grandes empresas e a crise entre os funcionários chegou no nível administrativo. Abraão era o homem da aliança com Deus. A terra havia sido prometida a ele, portanto a escolha correta entre o que é bom e o que é mal, o que é bom ou ruim, devia ser feita por Ló. E a escolha de Ló seria submeter às decisões de Abraão. Mas não foi isso que aconteceu. Ló ergueu os olhos, bateu o olho e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, diz o texto, como a terra do Egito, até a região que vai até Zoar. Isso foi antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. O texto termina dizendo, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, versos 10 a 13. Olhe para a descrição do que Sodoma significa. O bem e o mal estavam bem estabelecidos diante dele. Mas entre escolher entre o bem e o mal, Ló preferiu escolher entre o que era bom ou ruim para ele. Escolheu o que julgou ser bom para ele, a despeito do que era mal aos olhos do Senhor. Essa aparentemente sutil diferença pode ser fatal. E a diferença se escondeu na realidade de que Abraão escolheu baseado no propósito que Deus deu para a sua vida. Sai, separa-te, vá para onde eu te levarei. Ló, de forma diferente, escolheu o que pareceu ser para ele o que é mais vantajoso. Nem sempre o que é bom pode ser considerado do bem. Eva que diga. Note que Ló não escolheu ir para Sodoma diretamente. Esse detalhe é muito importante. Ele foi para os arredores de Sodoma. O Gênesis 13:12 diz que ele ia armando as suas tendas até lá. E isso é muito importante. Nos seus erros pode-se incluir menosprezar o poder gravitacional do pecado. Versa uma lenda que 3 irmãos se separaram da casa para estudar. Anos depois eles se juntaram e eles já eram grandes cientistas nesse momento e se reencontraram em casa. Entre as conversas e memórias, em um passeio pelo bosque da infância, eles se depararam com a ossada de um leão. O irmão mais velho, diante dos ossos, foi o primeiro a dizer. Ele falou assim, em alguns minutos, segundo as minhas pesquisas, ele disse, eu posso reconstruir os tecidos musculares sobre os ossos desse leão. O irmão do meio já emendou. Tendo osso e carne, se a minha tese estiver correta, eu posso desenvolver nele rapidamente todos os seus órgãos. O mais novo, então, já arrematou a conversa e disse, se vocês forem capazes de concluírem suas experiências com êxito, eu terei a possibilidade de colocar à prova a minha pesquisa sobre a possibilidade de restaurar a personalidade desse animal. Bem, minutos depois o leão estava vivo e os 3 irmãos estavam mortos. O leão matou os 3. Não existem testes ou proximidade segura em relação aos perigos do mundo, do mal e do pecado. Não há testes a se fazer com ele e nem a presunção de que de alguma forma nós vamos dominar ele. Todos que se arriscaram nisso se deram muito mal. Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, escreveu essa declaração poderosa. Ela pesa 1 tonelada quando cai no nosso ouvido. Mas deveis lembrar-vos, diz o texto, de que a vossa vontade é a fonte de todas as vossas ações. Essa vontade que constitui tão importante fator no caráter do homem foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás. E desde então, ele tem estado operando no homem o querer e o efetuar segundo a sua vontade,
mas para inteira ruína e miséria humanas. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer sem violar um princípio de seu governo: submete-te a mim, dá-me tua vontade, tira-a do domínio de Satanás e dela me apoderarei. Então posso operar em ti o querer e o efetuar, segundo a minha boa vontade. Quando ele vos dá a mente de Cristo, vossa vontade se torna como a sua vontade, e o vosso caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. Isso está escrito nas páginas 153 e 154. Perceba que a vontade não está alinhada apenas no que fazemos, mas principalmente no porquê fazemos. E assim Ló foi se aproximando. Em Gênesis 14, 12 podemos constatar: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ele se aparta de Abraão e vai armando suas tendas até Sodoma. 2 capítulos depois, ele está em Sodoma. E no capítulo 19, logo no começo, do verso 1, diz: ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Agora Ló é encontrado no portão da cidade. Isso pode não ter nenhum significado no nosso tempo, mas para o mundo antigo isso não é um detalhe. Nas cidades antigas, a área onde ficava a porta da cidade funcionava como uma praça. O constante fluxo de pessoas fazia dele o local ideal para os homens de negócio armarem suas barracas, para os juízes ouvir as causas do povo. Lembre, foi na porta da cidade que Absalão permaneceu e de lá conquistou o coração do povo na sua intentona contra o seu pai, o rei Davi. Também foi na porta da cidade que o destino de Boaz e Ruth se juntou naquele acerto jurídico amoroso da maravilhosa história em Ruth 4:1. Neemias fala das suas tensões com negociadores na porta da cidade. E na porta estava Ló, ao anoitecer, nos portões da cidade de Sodoma. Ao anoitecer, e em Sodoma. Imagine, consegue o que ele estava vendo? A presença de Ló naqueles portões revela que ele não estava apenas em Sodoma. Ele havia sido aceito e agora era participante dos seus negócios. Mais que isso, podemos facilmente perceber que Sodoma não havia mudado em nada por causa da presença de Ló, mas Ló havia mudado em muito por causa da sua presença em Sodoma. As escolhas, conscientes ou não de Ló, o acabaram de levar ao momento mais crítico da sua história. Entre o bem e o mal, ele escolheu o mal. Agora vinha a fase das decisões mais difíceis, entre o ruim e o pior estava literalmente às suas portas. O texto diz que antes que eles, os anjos, se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram Ló e disseram a ele: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha aqui, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Sodomitas sendo sodomitas. Nenhuma novidade quanto a isso. E eles dão mais uma prova do porquê a ira de Deus já estava na tampa. Mas o que impressiona, desde o começo do encontro com os anjos, dos anjos com Ló, até esse momento, é que eles não têm nenhuma familiaridade um com o outro. Ló recebe 2 emissários do céu na sua casa e vai à porta propor uma solução absurda para um problema que os anjos poderiam resolver com um estalar de dedos. O sobrinho do pai da fé oferece, para evitar uma violência sexual, outra alternativa de violência sexual. Ele está falando com os sodomitas na língua dos sodomitas. É o resultado nefasto da soma das suas escolhas. É a triste perda da consciência de propósito. Ele não age, ele reage. As suas tomadas de decisão são apenas para a contenção de danos.
Quando ele tentou avisar seus genros, por exemplo, sobre a urgência da fuga, eles acharam que ele estava fazendo uma piada com eles. O sal da terra tinha virado açúcar. Em cada parte da história há uma nova perda. Ló é alguém correndo com a mala aberta, espalhando seus pertences pelo caminho. Perde os bens, perde a moral, perde a família, perde a esposa. E essa é uma forma dramática, porque sua hesitação em ser decisivo e sair quando é chamado pelos anjos vai gerando insegurança, e a sua esposa pagou o preço. Se ele tivesse colocado logo os pés, assim que foi alertado, os pés na rua e corrido, quando a sua esposa pensasse em olhar para trás, a distância já seria tão grande que isso teria impedido de morrer. Ló, por ser alguém que era próximo de alguém, que era próximo de Deus, foi salvo. Entre o bem e o mal, ele escolheu o mal. Entre o mal e o pior, ele escolheu o pior. Entre o pior e o péssimo, ele se afundou na tragédia, até não poder mais escolher. E alguém que conhecia Deus, escolheu por ele e foi salvo. É sempre bom ser alguém próximo de alguém que é próximo de Deus, porque o amigo de Deus salva os seus amigos, mas o amigo do amigo de Deus não salva ninguém. Por qual direção suas escolhas estão te levando?